Olá, este é o lacconcurso.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e nós estamos na aula especial sobre mandado de injunção, exatamente. Conforme prometido nas nossas aulas do artigo 5º, preparamos uma matéria especial, uma aulinha especial sobre remédios constitucionais. A aula de hoje, como dito, é a aula especial de mandado de injunção. Vamos ver o que a gente preparou. Mandado de injunção está lá no artigo 5º da Constituição da República. E a aula de hoje a gente vai trabalhar em detalhes, de forma exaustiva, o mandado de injunção. Vamos lá? Primeira coisa que eu quero que você saiba, meu amigão, minha amigona, mandado de injunção. Essa palavra esquisita, esse nome estranho, né? Que não faz parte do nosso vocabulário diário, mas cai em prova de concurso público, para variar, né? Olha só, mandado e injunção. O que significam essas duas palavras? Qual é o significado, conceito, de onde vem? Por que é que a gente usa essa expressão prevista no artigo 5º da Constituição da República de 1988? Aqui comigo. Mandado, do latim mandare. Dá para perceber que nós estamos falando de ordem, né? Ordenar, ato escrito de autoridade pública, do latim mandare, ordenar, ordenar, né? Tem mulher que adora essa palavra mandare, só ordena, né? Injunção, do latim injuntio, imposição, obrigação imposta. Olha só que bacana isso. Quando a gente fala mandado de injunção, essa expressão tem uma razão de ser. Ela tem uma origem no latim que dá a ela um significado exato dessa ideia, né? Ordenar uma obrigação, impor algo a alguém. O mandado de injunção ele foi estabelecido na Constituição da República de 1988 justamente para garantir que determinados direitos não regulamentados pudessem ser exercidos. Mas a ideia era qual? De impor ao legislador uma obrigação de fazer a norma. Essa é a ideia embrionária do mandado de injunção. Necessariamente não é esse o conceito que foi utilizado desde 1988. Não é. O STF sempre teve um posicionamento um tanto, digamos assim, conservador sobre a ideia de mandar o legislador fazer alguma coisa, contrariando até o significado latino dessa expressão. Mandado vem do latim mandare, ordenar, ato escrito de autoridade pública. Quando a autoridade determina alguma coisa. Determina o quê? Uma obrigação. Olha só, injunção, do latim injuntio, imposição, obrigação imposta. Ordenar uma imposição, ordenar uma obrigação. A ideia era que o juiz impusesse uma obrigação ao legislador de regulamentar uma determinada norma. Então, a expressão mandado de injunção tem toda a razão de ser, ordem e imposição. Beleza? Vamos em frente? Olha só. Mandado de injunção, ele não é uma criação brasileira. Para variar, não é uma criação brasileira. Assim como a gente viu na aula do habeas datas, o habeas datas também não é uma criação brasileira. Ocorre que no mandado de injunção nós não temos exatamente uma ação idêntica a do mandado de injunção em outros países, mas temos regras e mecanismos legais semelhantes ao do mandado de injunção brasileiro. Olha só, origem praticamente europeia, diferente do habeas datas que a gente viu que tem origem na Europa e nos Estados Unidos. Aqui não, o mandado de injunção ele é tipicamente europeu. Na Inglaterra, existe um mecanismo chamado Right of Injunction. Right of Injunction, baseado na equidade e usado quando não há qualquer norma. Olha só que bacana isso. Eu já chamo a tua atenção, meu amigão, minha amigona, pro Right of Injunction. Right of Injunction da Inglaterra. Por que eu estou te chamando a atenção? Por uma razão muito simples. O mecanismo inglês para garantir o exercício de um determinado direito, ele é utilizado lá com base na equidade e quando não há qualquer norma. Olha só que interessante isso. Isso aqui é muito interessante por uma razão muito simples. No Brasil, a gente vai ver já na nossa aula, que o mandado de injunção ele é utilizado quando eu tenho uma norma constitucional que prevê um certo direito, porém esta norma constitucional não está regulamentada. Essa é a grande diferença do mandado de injunção para o Right of Injunction, que é da Inglaterra. Lá, não precisa ter a norma, basta existir um certo valor que ele não esteja regulamentado ou que a pessoa não consiga exercê-lo. Aí pode-se manusear
essa ação, né, que é na Inglaterra. Lá isso é baseado na ausência completa de norma. No Brasil eu tenho norma. Essa é a grande diferença. Então, se um dia te perguntarem em prova se o primo inglês do mandado de injunção ele é idêntico ao mandado de injunção, não é idêntico. Por que não é idêntico? Primeiro, lá ele é baseado na equidade, ou seja, na isonomia. Se um determinado grupo tem, eu também posso ter. Segundo, lá não há qualquer norma regulamentadora, diferentemente do Brasil, em que há previsão constitucional de uma determinada regra. O fato é que essa regra, esse direito previsto na Constituição, não é exercido por ausência de norma regulamentadora. Então, right of injunction, em inglês, não é idêntico ao mandado de injunção. Mas o mandado de injunção tem muitas semelhanças com ele. Eles são semelhantes, não são idênticos. Então, anota aí que o primo inglês do mandado de injunção não é igual a ele. São parecidos, semelhantes. Em Portugal, a gente também tem uma ação muito parecida com o mandado de injunção, mas não é idêntica a ele. Olha só, a ação de inconstitucionalidade por omissão. A gente tem isso aqui no Brasil. A gente vai ver na nossa aula especialíssima de controle de constitucionalidade que nós também temos uma ação de inconstitucionalidade por omissão, que é a DIN por omissão, que é muitíssimo parecida com o mandado de injunção, porém não são idênticos. Hoje, na aula, a gente vai fazer um comparativo entre as duas. Vai, porque é importante. Em concurso público, o examinador adora comparar mandado de injunção a DIN por omissão. E se você, meu amigão, você, minha amigona aqui do LAC, não souber essa diferença, perde uma questão baba. Exatamente, questão baba. A gente vê na prova lá, a DIN por omissão, dá até medo, apavora, né? Pô, controle de constitucionalidade. E ainda vem do lado, diferença entre a DIN por omissão e mandado de injunção. Pronto, o candidato já começa a balançar. Sussa, fica tranquilo. Hoje a gente faz uma tabelinha, um de um lado, outro de outro, comparativo e desossa a questão de prova. Em Portugal, a gente tem uma ação de inconstitucionalidade por omissão, que ela é muito parecida com a nossa DIN por omissão. É uma influência estrangeira, é um regramento português que serviu de parâmetro para a construção do nosso mandado de injunção. Beleza? Mas não são idênticos, não são idênticos. Na Alemanha, temos a ação constitucional alemã. E ela é aplicada tanto em caso de omissão como de comissão, ou seja, lá na Alemanha, essa ação constitucional alemã ela é utilizada tanto para a ausência de norma como para uma norma irregular, uma norma regulamentada de maneira inadequada, diferentemente do mandado de injunção brasileiro. No mandado de injunção brasileiro é só em caso de omissão. Tanto que o Supremo Tribunal Federal tem um posicionamento dizendo o seguinte: se eu já tenho a norma regulamentadora, não cabe mandado de injunção. Não cabe mandado de injunção na presença de norma regulamentadora nem para questionar a constitucionalidade da norma regulamentadora. A gente vai ver isso aqui na nossa aula no lacconcurso.com.br. Vamos lá? Vamos em frente? No Brasil, qual que é a origem do mandado de injunção no Brasil? Olha só, criado pela Constituição Federal de 1988. No Brasil, a gente pode ter absoluta tranquilidade de dizer o seguinte: mandado de injunção nasceu em 1988. No Brasil, ele nasceu em 1988. Na Europa, ele é um pouquinho anterior, mas também é uma ação recente, é um mecanismo recente. Na Constituição da República, onde é que está previsto o mandado de injunção? Artigo 5º, inciso 71. Artigo 5º, inciso 71. Lá no artigo 5º, inciso 71, eu tenho a previsão constitucional do mandado de injunção. E é um regramento muito interessante, porque no único dispositivo ele já me dá diversas dicas sobre o que é o mandado de injunção, para que ele serve, quem pode se utilizar. Olha só que bacana. Quando a gente fala de artigo 5º, lembra da nossa aula do artigo 5º lá no caput que eu falei assim, quem é o destinatário das regras do artigo 5º? E aí a gente conversou que todos são destinatários, pessoas físicas, pessoas jurídicas, excluindo aí móveis, imóveis e animais, lembram disso? Então, quando a gente decide, quando a gente entende que as regras do artigo 5º são direcionadas para as pessoas, beleza? São direcionadas para todas as pessoas, eu posso entender de cara que o mandado de injunção está à disposição do cidadão. Essa é a primeira dica que o artigo 5º me dá.
Necessariamente ele não me fala isso, mas ele diz de forma muito sutil que as regras do artigo 5º são para todas as pessoas. Então, o mandado de injunção está à disposição de todas as pessoas, físicas e jurídicas. O próprio artigo 5º já me dá essa ideia. Legal, né? Constitucional tem isso. A sutileza do texto muitas vezes nos leva a uma conclusão extremamente importante e que, se não estudar, não alcança. Tem que estudar, tem que estudar. Vamos lá? O que fala o artigo 5º, inciso 71, sobre o mandado de injunção? Olha lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Legal, né? Merece uma segunda leitura. Vamos lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora. Anota isso, meu amigão, anota aí. Falta de norma regulamentadora. Isso aqui, ó, é a palavra-chave. Isso aqui é o gatilho de memória, né? Gatilho de memória. Ô, Rodrigo, o que é gatilho de memória? Gatilho de memória, meu amigão, é aquilo que você, quando vê, dispara uma lembrança imediata no cabeção e o HD funciona e você tem acesso à informação. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Se você gostou, se você quer continuar assistindo essa videoaula até o final, quer fazer o nosso curso completaço e super atualizado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, convido você a acessar nosso site, o site lacconcurso.com.br. Lá tem um curso completaço para este concurso pós-edital. Olha só, meus amigos, o nosso curso completaço, o investimento é apenas de 10 mensalidades de R$20, prazo de acesso de 100 dias. Durante esse período você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Nós acreditamos muito no nosso curso, acreditamos muito na nossa prestação de serviços, que ano passado e o começo desse ano, nós já lançamos 4 turmas pré-editais. Claro, com a publicação do edital, nós lançamos agora a turma pós-edital. E nós teremos, confirmado, já está disponível para vocês aí, 3 turmas pré-edital. Aliás, pós-edital. Turma 1 começa dia 21, que é o nosso Personal Coach. Esse Personal Coach é o estudo e regime de metas, na qual você vai ter todos os dias uma meta de estudos e pode ter certeza, se cumprir essas metas, lá no dia da prova, no dia 29 de maio, você estará competitivo. A turma 2 começa no dia 11/4 e a turma 3 no dia 25/4, é a nossa turma de reta final. Você pode se matricular nesse exato momento que nós já antecipamos a primeira semana de aula para vocês. Pode vir, pode estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, eu fico com Deus e espero você. Tchau, tchau. Clique like.